Olá a todos, meu nome é Viviane. Junto com a doutora Micaela Alvim, estamos coordenando as apresentações da área multidisciplinar da RAIC 2020 da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje eu estou aqui em frente ao P1 para a gente matar a saudade dessa universidade e dizer que a gente tem muito prazer em participar dessa equipe de iniciantes científicos da área multidisciplinar que entrelaça saberes no sentido de agregar valor à discussão científica brasileira. Vamos iniciar agora as apresentações e parabéns a todos pela garra em fazer ciência no Brasil. Boa tarde a todos, meu nome é Micaele e como a Viviane falou, eu também sou a coordenadora da área multidisciplinar e esse é um momento de apresentação dos trabalhos dos nossos discentes, os trabalhos realizados de iniciação científica durante todo um ano, né? Esse ano que a gente teve esse problema, né? A gente está com essa pandemia que não acaba nunca, que a gente não consegue estarmos todos reunidos, né? Que é o que a gente realmente gostaria que esse momento estivesse acontecendo com todos juntos, né? Mas como a gente não pode realizar isso, a gente tem que aproveitar ao máximo esse momento de interação. E a nossa interação é só por essa janelinha que a gente está vendo aqui. Mas, de qualquer forma, é uma oportunidade da gente conseguir trocar ideias, de mostrar o nosso trabalho e poder conhecer pesquisadores da nossa área, né? Outros pesquisadores. É importante salientar que as apresentações dos nossos discentes, os videopôsteres, eles são com cerca de 3 minutos cada um. E é importante que os discentes e os orientadores, no momento que iniciar a apresentação do videopôster, escrevam seu nome no chat, falando que estão presentes ali na sala, até para os avaliadores poderem saber que vocês estão presentes e poderem realizar as arguições assim que finalizar a apresentação de cada um dos discentes, tá? Então, eu queria agradecer muito a presença de todos, agradecer a presença dos avaliadores que estão reunidos nessa sala. E vou falar aqui no finalzinho dessa sessão de videopôster, tem uma surpresinha para todo mundo, que afinal de contas a gente não pode estar perto um do outro, mas a gente pode, de uma certa forma, ficar juntos um do outro, tá? Então fiquem até o final, aproveitem muito, aproveitem todo esse momento, façam perguntas. Se vocês estiverem com dúvidas do trabalho do outro amigo, façam perguntas para esse amigo, para esse apresentador. Façam perguntas para os avaliadores, mesmo que não seja o seu trabalho, se quiser tirar dúvidas sobre o seu trabalho, façam perguntas. Eu acho que esse é um momento único, é um momento de interação e vocês não podem perder essa oportunidade dessa grande troca que a gente vai ter. E o que é mais interessante, né, nesse momento que a gente está vivendo, que não é um momento tão legal, é que apesar da gente estar vivendo assim, se vendo só através de uma janelinha, a gente consegue chegar a mais lugares do Brasil, né? Então várias pessoas do Brasil podem estar assistindo agora, nesse momento, as apresentações de vocês, e o trabalho de vocês pode estar chegando em diversas casas diferentes. Então, aproveitem muito e tudo que vocês puderem aproveitar, tá? Esse é um momento que é de vocês, tá? Vocês estão apresentando um trabalho que vocês fizeram, vocês desenvolveram durante todo esse ano, e vocês sabem mais do que todo mundo o que vocês fizeram. Então, boa apresentação para todos e uma boa arguição também para vocês, tá bom? Boas apresentações, muito obrigado aos avaliadores que estão aqui na sala com a gente e um bom evento para todos vocês.
Olá, meu nome é Beatriz Pinheiro e vou fazer a apresentação do trabalho que tem como título Análise da base cartográfica para uso no levantamento dos pontos de encontro e das rotas de fuga e segurança no município de Três Rios. Bom, tem-se percebido um aumento nos últimos anos de ocorrências associadas a desastres, como deslizamento de terra, inundação, enxurradas, e esse problema vem ocorrendo no Brasil e no mundo. E a minha área de estudo, que está localizada no estado do Rio de Janeiro, que é o município de Três Rios, vem aumentando muito o seu histórico em relação a esses eventos, principalmente em épocas de chuva. Esse trabalho ele é a continuação do meu trabalho de monografia. A base de dados utilizada é o IBGE 2018, CPRM 2016. As rotas de fuga criadas foram baseadas em cima das rotas de fuga criadas lá em Minas Gerais, caso houvesse um rompimento de barragem. Teve um campo para coleta de algumas imagens. O software utilizado é o ArcGIS. Utilizamos também o Google Earth. O mapa está com escala de 1 para 25 mil. A projeção cartográfica é o UTM, Datum circa 2000. Bom, a partir do meu mapa criado lá no meu trabalho de monografia de inundação e deslizamento de terra, ambos com suscetibilidade alta, nós mapeamos para esse trabalho recente todas as instituições dentro do município de Três Rios que serviriam de abrigo para as pessoas que estariam precisando. Em relação a essas instituições, nós temos escola particular e pública, universidade particular e pública, representado por esses pontinhos amarelos, nós temos quadras e também postos de saúde. É possível visualizar através do vídeo que as áreas mais planas ficam completamente inundadas e as áreas onde apresentam um pouco mais de elevação, de declividade, já começam a ocorrer os deslizamentos de terra. A partir desse mapa, nós conseguimos gerar um outro mapa, onde nós identificamos algumas edificações que estariam em locais seguros. Então, das 53 edificações, somente 8 são em locais seguros. Dessas 8, 2 são unidades de saúde, 5 escolas públicas e uma universidade particular. Desse mapa, nós geramos mais um mapa, onde nós conseguimos identificar as principais ruas de acesso para chegar nesses locais e também enumeramos esses locais de 1 a 8 e representado por essas duas setas, nós temos 2 quadras em bairros distintos que também se encontram em locais seguros. Então, com todas essas informações, nós geramos uma tabela, onde nós temos os pontos de encontro, as principais ruas de acesso, o bairro para chegar nesses locais e as coordenadas. Contudo, conseguimos concluir que o gerenciamento de riscos ambientais, quando não abordado com a importância correta e com os devidos documentos de apoio e tomada de decisão em mão, pode impactar negativamente a vida de milhares de pessoas. E com a criação das rotas de fuga, o município estará mais preparado para caso um eventual desastre aconteça. Obrigada. Meu nome é Maria Beatriz Pereira da Silva, eu sou aluna da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje eu vou apresentar o meu trabalho que eu desenvolvi junto com a minha orientadora, a professora Micaele Alvim Miller de Azevedo. E o nosso trabalho é sobre a reprodução da Passiflora actina no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parnaso. Eu vou começar falando sobre o processo de reprodução das plantas, que é de extrema importância para a manutenção da biodiversidade e propagação das espécies. Essa reprodução ela pode acontecer por fatores bióticos, como abelhas e outros animais, e abióticos, como o vento e a água. No caso das passifloráceas, essa reprodução, em sua grande maioria, são dadas por abelhas. Essas abelhas variam de pequeno a grande porte e são atraídas pelos seus atributos florais, que são as suas grandes flores coloridas e aromáticas. O objetivo do meu trabalho foi realizar estudos sobre a biologia reprodutiva da Passiflora actina no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E para a realização desse trabalho, nós contamos com a metodologia de observação das flores. Essas observações totalizaram 19 horas no período entre 5 da manhã e 18 horas. Essas observações foram divididas em 3 dias, onde no primeiro dia nós realizamos observações das 9 às 15, no segundo de 7 às 18 e no terceiro de 7 às 9. Também fizemos a realização de um experimento com 3 tipos de polinização, sendo a autopolinização, polinização cruzada e polinização espontânea. Nós realizamos 3 amostragens de cada experimento e a gente tinha o objetivo de saber quais esses tipos de polinização era efetivo na espécie. Já falando dos resultados,
Com as nossas observações, nós conseguimos perceber que entre os visitantes florais da espécie estão abelhas de pequeno e grande porte, beija-flores, formigas e besouros. O pico de visitação, da espécie se deu entre meio-dia e 1h, e os seus principais visitantes foram 2 espécies de abelhas de pequeno porte, sendo elas Apis mellifera e Trigona spinips. Agora eu vou mostrar aqui alguns gráficos que nós conseguimos construir com as observações. Nesse primeiro gráfico tem uma média de visitantes por flores que mostra o pico de polinização, que está ali entre meio-dia e 1h. Nesse segundo nós podemos ver a média de visitações por flores, por espécie, onde a linha azul é a Trigona spinips e a vermelha a Apis mellifera, mostrando que elas são seus maiores visitantes. Nas considerações finais do nosso trabalho, no nosso experimento, apenas um fruto se desenvolveu, que foi da polinização cruzada, com 108 sementes, dando a entender que a espécie é autoincompatível. E dos seus principais visitantes, como já falei, é a Trigona spinips e a Apis mellifera, tomando um cuidado com a Apis mellifera, já que a mesma é uma espécie exótica. Essas são as bibliografias que eu usei para me ajudar a construir esse trabalho, e obrigada! Oi, me chamo Julia Martins, eu sou aluna do Instituto Três Rios e, através da orientação do professor Fábio Souto de Almeida, eu vou apresentar meu trabalho intitulado Formigas cultivadoras de fundo do Estado do Rio de Janeiro, distribuição geográfica e ameaças às espécies. Através do reconhecimento da importância das atividades dos insetos para o equilíbrio de diversos ecossistemas, nesse trabalho nós utilizamos as formigas cultivadoras de fungo, pertencentes à subtribo Atina, mais especificamente as Atinas superiores, que são conhecidas dessa forma de acordo com a complexidade das suas colônias, seu tamanho corporal e também o número de indivíduos pertencentes a essas colônias. Os Atinos superiores, eles compreendem os gêneros Acromyrmex, Apis, Ericromyrmex, Astrachnyrmex e os gêneros derivados de Atrachnyrmex, que são os Paratrachnyrmex e os Mycetomoleiros. O objetivo desse trabalho foi estudar a distribuição geográfica dos gêneros citados anteriormente, a presença deles em unidade de conservação, as ameaças causadas a eles e, através disso, gerar informação para embasar estratégias para a proteção da biodiversidade dessas formigas e também para o seu manejo. A área de estudo foi o Estado do Rio de Janeiro, que está inserido no bioma Mata Atlântico e que se divide nessas 8 regiões que podem ser observadas nesse mapa direito. A coleta dos dados ela foi realizada através do portal da biodiversidade, do CIBR e de trabalhos científicos publicados em periódicos como Web of Science, Google Acadêmico, Cielo, periódicos CAPES. E depois da coleta dos dados, da obtenção das espécies, nós realizamos a validação dos nomes das espécies no site EntWeb. Nós obtivemos o registro de 20 espécies em todo o estado do Rio de Janeiro e, através desse mapa, é possível observar que em algumas regiões nós não obtivemos registro de nenhuma espécie em nenhum município. Em relação à distribuição geográfica, as atas elas apresentaram uma maior amplitude na sua distribuição, em contrapartida, as Paratrachnyrmex, as Mycetomoleiras e as Trachnyrmex, elas foram obtidas em apenas 6 municípios. Aqui é possível observar as espécies, os gêneros das espécies e seus respectivos municípios, e no caso das que não apresentam município, é porque elas foram obtidas através do catálogo do PINF, que não possuía a informação dos municípios delas. Em relação aos registros dos hábitats, as florestas nativas, no caso da estacional semidecidual e da umbrófila, elas apresentaram um maior número de espécies. Aqui é possível observar os hábitats encontrados durante a realização desse trabalho. Em relação às unidades de conservação, nós obtivemos o registro em 3 unidades de conservação, sendo elas o Parque Natural Municipal da cidade, a Floresta Cicuta e a Reserva Biológica do Tiguá. Foi possível observar também que o ano em que ocorreram os registros, a maioria deles ocorreu depois do ano de 2010. Então, através da realização desse trabalho, foi possível concluir que é necessário o levantamento de espécies de formigas em outros municípios do estado do Rio de Janeiro e, além disso, a conservação das florestas nativas ela é vital para a proteção das espécies e dos gêneros estudados nesse trabalho. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigada. Olá, meu nome é Yuri Matheus Neves Silva, espero que todos estejam bem. O título do meu trabalho é Análise do clima da região Centro-Sul Fluminense considerando as atividades de pequenas centrais hidrelétricas. Alguns estudos anteriores no Brasil apontam que os espelhos d'água oriundos das barragens de centrais hidrelétricas provocam mudanças importantes na temperatura, precipitação e umidade, afetando dessa maneira as áreas de influência desses empreendimentos.
A instalação e funcionamento de pequenas centrais hidrelétricas e centrais geradoras hidrelétricas tem se tornado comum nos últimos anos para a região centro-sul fluminense. Atualmente, nos dados da ANEEL, constam centrais hidrelétricas inseridas nos territórios dos municípios de Areal, Três Rios, Comendador Levi Gasparian, Paraíba do Sul e Rio das Flores. Levando isso em consideração, o objetivo dessa pesquisa foi analisar se a variação pluviométrica do centro-sul fluminense possui influência das centrais hidrelétricas construídas na região. Para isso, foi realizado o levantamento dos dados climatológicos da região, considerando fontes confiáveis como o INMET e a ANA. Os dados meteorológicos eles foram analisados considerando o período pré- e pós-construção dos empreendimentos. A nossa área de análise compreendeu um raio de 50 km, mas embora tenha compreendido um raio de 50 km, não foi possível obter informações de todas as estações pré-selecionadas, tendo em vista a inconsistência de dados disponibilizados no portal Hidroel. Sendo assim, nós selecionamos apenas 3 centrais. A CGH Nossa Senhora do Paquiqué, que está localizada a montante da estação meteorológica, a PCH Conta Geração Areal, que considerou a estação areal, que está a jusante da referida PCH, e a Central Hidrelétrica CGH Petropolitana, que está localizada a montante da estação Itamaraty. Aqui está o gráfico de chuva para a estação Paquiqué. A data de operação está delimitada no mapa em vermelho. A análise da CGH Nossa Senhora do Paquiqué, ela foi comprometida porque a estação Paquiqué só possui 1 ano de dado consistido após a operação do empreendimento, não sendo possível vislumbrar cenários de influência do empreendimento. Apresentou uma pluviometria média de 1.012 milímetros. Para a análise da PCH Conta Geração Areal SA, que considerou a Areal Grande Gabi, apresentou uma pluviosidade média de 1.257 milímetros e foi possível perceber que após o início da operação, ocorreram mais períodos de seca com deficiência hídrica, como nos anos de 1951, 1955, 1967, 1968. Da mesma forma que ocorreu na análise anterior, a estação Itamaraty, com média pluviométrica de 1.526 milímetros, identificou maiores períodos de seca após o início da operação da CGH Petropolitana. A expectativa era que, sob influência das centrais hidrelétricas instaladas, que as chuvas aumentassem localmente, mas foram notadas diminuições dos índices pluviométricos que provavelmente possuem relações climatológicas regionais. Aqui estão as principais referências. Meu agradecimento à instituição e obrigado. Olá, boa tarde. Me chamo Gabriela Biancamano Gonçalves, sou discente de farmácia e na iniciação científica que realizo participo de um projeto que é a clonagem de expressão heteróloga do gene humano acetilcolinesterase em E. coli, em que o Marcelo de Freitas Lima, do Departamento de Bioquímica, é o meu orientador nessa pesquisa. Então, primeiramente, é importante entendermos o porquê escolhemos estudar a acetilcolinesterase. Essa enzima está associada a algumas patologias, como mal de Alzheimer, mal de Parkinson, miastenia grávida, entre outras. Mas o foco da pesquisa é em relação à doença de Alzheimer, pois quando a acetilcolinesterase ela é inibida, nós temos o aumento da disponibilidade de acetilcolina na fenda sináptica, mantendo assim os estímulos neuromusculares por mais tempo e melhorando alguns sintomas que são característicos da doença de Alzheimer, como alterações de memória, aprendizagem e atenção. Assim, os objetivos da pesquisa são identificar a sequência do gene humano acetilcolinesterase, solicitar a otimização de colos para a bactéria E. coli, clonar esse gene otimizado em vetor de expressão PET26B e induzir as bactérias Escherichia E. coli da cepa BL21-DE3 pelis transformadas com o vetor PET26B a produzir a nossa proteína de interesse. Como metodologia, utilizamos o vetor de expressão PET26B contendo o gene humano da acetilcolinesterase e assim transformamos a bactéria E. coli. Posteriormente, fizemos ensaios de indução em diferentes condições de crescimento bacteriano e concentrações do indutor. Para sabermos então se a clonagem do inserto no vetor PET26B foi correta, foi feita uma digestão em que foram usadas 2 enzimas de restrição, a SHO1 e a NCO1. Mas vale ressaltar que anteriormente a empresa já tinha feito essa confirmação através do sequenciamento do gene e logo a digestão funciona como uma segunda maneira de confirmar. Quando a bactéria ela foi transformada, nós escolhemos 3 colônias de bactéria que são chamadas de clones 1, 2 e 3. Aqui nessa imagem nós podemos ver o gel de eletroforese em agarose que foi feito para saber se a digestão ocorreu. Aqui a banda do inserto, banda do vetor e digestão parcial. Ok, como vamos confirmar que a clonagem está correta? Segundo o marcador, nós podemos ver que o inserto possui 1.840 pares de bases e tem um número de nucleotídeos esperados na sua banda, já que o marcador tem 2.000 pares de bases e aqui sinaliza que a banda do inserto está um pouquinho mais abaixo, né? Então sim, dessa forma vemos que a clonagem está correta. Então, para ver se houve indução, levando à produção da proteína de interesse, foi feita eletroforese em SDS-PAGE, que é o gel em poliacrilamida,
Importante dizer que em cada poço foi aplicada a mesma quantidade de extrato de bactéria, sendo que no primeiro poço foi aplicado somente extrato de bactéria sem indução, esse corresponde a 0 horas, sendo o nosso controle. Em seguida adicionou-se indutor e 2 horas após vemos que em ambas as temperaturas não houve indução. 4 horas após ter adicionado, vemos que houve indução levando à produção da proteína de interesse tanto em 28 graus Celsius quanto em 37 graus Celsius e do mesmo modo aconteceu 12 horas após. Logo, como conclusão, temos que os objetivos de clonar o gene humano do acetilcolinesterase e validar a expressão dele utilizando o sistema heterólogo foram cumpridos, agora só falta otimizar os níveis de expressão para ensaios in vitro de inibição enzimática e isso vai agilizar na identificação de novos inibidores, permitindo avanços nos estudos farmacológicos da doença de Alzheimer. Aqui nós temos as referências e muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Isabela Ribeiro, sou graduanda de Gestão Ambiental, bolsista da CNPq, orientada pelo professor Sadi Menezes, e no ano de 2020 nós elaboramos um projeto intitulado Análise da Base Cartográfica quanto ao uso no mapeamento de movimentos de massa. Depois de muitas ocorrências de desastres relacionados à movimentação de massa no Brasil, só em 2005 houve a institucionalização da defesa civil no país através do Decreto 5.736, que originou a SINDEC. Então, o objetivo do presente trabalho é dar enfoque justamente aos movimentos de massa a partir da característica de areal. A metodologia foi realizada no município e a coleta de dados foi através dos sites oficiais da Embrapa, IBGE, CPRM e INEA. Para a elaboração do mapa de declividade, tivemos como base a classificação de relevo da Embrapa. Essa tabela, que eu vou ampliar aqui para todos conseguirem ver, é o percentual de declividade que um território pode ter. Areal apresenta, a partir dos dados elaborados, de 0 a 24%, ou seja, um relevo tanto plano quanto fortemente ondulado. Para a classificação dos solos, tivemos como base o INEA, da classe dos solos do estado do Rio de Janeiro, e notamos que o município pertence a argissolo, cambissolo e latossolo. O latossolo e argissolo se caracterizam pela baixa permeabilidade no solo e cambissolo pela alta susceptibilidade de inundação e alagamento. Para o uso e ocupação do solo, analisamos o preenchimento superficial de cada classe. Vou aumentar aqui para todos verem um percentual também correspondente. E vimos que a maior parte do município é correspondente a 60,21% de campo, ou seja, supressão da vegetação associado com a alta declividade e a tipologia que não favorece dos solos. Isso instiga e evidencia um alto grau de risco a desastres. Então, como eu disse, a declividade, o solo e uso e ocupação associado com esses fatores aumenta o grau de risco. Então, há uma necessidade de políticas voltadas para a preservação e conservação por conta da degradação do solo. Desse modo, todas as condições do território apresentadas evidenciam a inevitabilidade da concretização de políticas e ações de contingência. Essas são as referências utilizadas. Quero agradecer ao meu orientador Sadi e a CNPq pelo financiamento. Muito obrigada e saúde a todos. Bom dia, meu nome é Eduardo. O meu projeto é análise em larga escala de dados públicos de RNA-seq de interesse biotecnológico. Eu sou orientado pelo professor Marcelo Lima do Instituto de Química. Os objetivos do projeto são elaborar programas para mineração de dados públicos em busca de sequências de RNA-seq de uma espécie de interesse com as respectivas informações experimentais, criar um banco de dados contendo o resultado do processamento dessas sequências, identificar genes diferencialmente expressos que direta ou indiretamente possam atuar em vias de regulação que demonstram potencial biotecnológico, e identificar redes de interação a partir de dados de RNA-seq e de bancos de dados públicos de proteína. Para alcançar o objetivo do projeto, a gente desenvolveu um pipeline que vai desde a seleção dos projetos que vão ser processados até a visualização das redes de interações, passando pelo controle de qualidade, mapeamento e contagem e identificação de genes diferencialmente expressos. Esse daí é o print da tela de um projeto no banco de dados público, o NCBI. E a primeira etapa do processo era desenvolver um programa que pegasse os dados de um projeto como esse e jogasse numa tabela. Assim, essa tabela que o programa gera tem o código dos arquivos com as sequências de RNA que vão ser processadas e o código dos projetos ao qual cada arquivo está associado.
Depois que a gente baixa os arquivos com a sequência de RNA de determinado projeto, a gente passa para a etapa de controle de qualidade, que a gente verifica a qualidade geral das nossas sequências de RNA. A gente corta as informações com baixa qualidade e repete o controle de qualidade para poder saber quanto o corte ou a trimagem dessas informações de baixa qualidade melhorou a qualidade geral das nossas sequências de RNA. Tá? Depois a gente vai pegar a sequência de RNA, ou reads, e mapear no genoma, ou seja, verificar de que região do genoma, a partir de qual região do genoma elas foram transcritas. Depois a gente conta quantas reads estão associadas a cada gene daquela espécie que a gente está trabalhando. Depois da etapa de mapeamento e contagem, a gente passa para a análise estatística, que é onde a gente pega os dados da contagem e utiliza eles para poder identificar genes diferencialmente expressos, que são genes que, levando em consideração um ponto de referência, são mais ou menos expressos que o esperado. Por fim, a gente passa para a etapa de visualização das redes de interação. Esses dois genes na tela, representados por essas bolinhas vermelhas, são genes diferencialmente expressos nesses dois projetos, o 222257 e o 080774. Essas aqui são as redes de interação deles. E a gente vê que eles não interagem diretamente um com o outro, mas o gene AT5G4 ou 5490 está na rede de interação dos dois genes. Então, ele serve como uma ponte entre esses dois genes diferencialmente expressos, o que o torna um alvo interessante para estudos. Então, esses aí são os 4 objetivos do projeto e todos eles foram alcançados. Olá, meu nome é Manuela Rodrigues Teixeira e o meu trabalho é sobre trilhas e percepção socioambiental, um ano supervisão de Jardim Botânico da UFRJ. Esse trabalho também foi o trabalho de conclusão de curso. Eu fui aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da própria universidade, sob a supervisão e orientação do professor Dr. Benjamin Carvalho Teixeira Pinto. Esse trabalho, ele tem um código projeto gerado pelo CIGAL e também foi aprovado pelo Comitê de Ética e contemplado para receber a bolsa de iniciação científica pela CNPq. Esse trabalho, ele foi desenvolvido no espaço não formal e institucionalizado da própria universidade, o Jardim Botânico. E esse trabalho, porque surgiu porque o Jardim Botânico é um local potencial para a educação ambiental, para o ensino de educação ambiental, ensino de ciências e de biologia. E recebe visitas de muitas escolas, principalmente de escolas, mas também de outros meios das cidades vizinhas. E aí surgiu a pergunta, se a percepção socioambiental dos estudantes visitantes no Jardim Botânico pode ser influenciada pelas atividades em trilhas encontradas nesse espaço. Então, esses espaços fornecem trilhas pelos próprios monitores do Jardim Botânico que guiam essas trilhas. E aí foi desenvolvido através de objetivos geral e objetivo específico. E a metodologia desse trabalho é que o pesquisador, ele era observador, então ele não interviu em momento nenhum na trilha, ele apenas analisou os dados através de questionários e também fez observação através do diário de campo, com imagens e acompanhando o percurso da trilha. E foram esses dados obtidos, eles foram classificados e analisados de acordo com a concepção sociopolítica pedagógica, de acordo com o Salvé, e a concepção de meio ambiente e a macrotendência, de acordo com Aragues e Lima. E a gente percebeu que, na questão dos questionários, a gente conseguiu analisar a percepção socioambiental dos estudantes e visitantes, e a gente viu que é uma visão que predomina uma concepção biológica, uma visão romântica do meio ambiente para esses estudantes e visitantes. E é importante quebrar essa visão desses estudantes através de uma educação ambiental mais crítica. E a própria trilha, as próprias trilhas que foram observadas, as duas trilhas que foram observadas, elas são trilhas evolutivas e educativas, Elas não são trilhas também que propõem uma mudança em relação à concepção viés crítico. Elas são trilhas que tendem a ter referência ao processo de ensino-aprendizagem dos próprios alunos. E a gente conclui que os trabalhos realizados no Jardim Botânico são um ótimo espaço para receber qualquer faixa etária, porém eles têm que fazer essas mudanças porque as trilhas elas têm mais esse viés de conhecimento técnico do que em relação a trazer uma mudança, um olhar crítico para esses visitantes. As referências e muito obrigada.
Olá, eu sou Mariana Lemos e eu vou apresentar o trabalho intitulado Determinação das concentrações de bário em solo, água e sedimentos em 3 rios e adjacências. Bom, o bário é um elemento químico que ocupa a 14ª posição entre os elementos mais abundantes na Terra, compõe 0,05% da crosta terrestre, porém, existem poucos estudos a respeito da sua ocorrência e comportamento em superfície. Bom, a proteção dos solos e das águas naturais ela é assegurada por diversos dispositivos legais, porém não existe uma normativa estadual que apresente os níveis de referência dos elementos traços em solos fluminenses. Pesquisas anteriores de Matos e Lima, respectivamente, sugerem valores de 41 e 76 partes por milhão para o elemento bário no solo do estado do Rio de Janeiro. Em estudos em 3 rios, foram identificadas concentrações nos valores de 197 e 210 partes por milhão em sedimentos aluvionários e solos, sendo valores bem maiores do que o sugerido e acima dos valores de referência. A pesquisa foi conduzida na região Centro-Sul Fluminense, e especificamente no município de 3 Rios e nos municípios arredores. Possui um caráter quantitativo, onde ocorreu o levantamento de dados secundários que teve uma função exploratória, coleta de água superficial e subterrânea, onde foram avaliadas concentrações de bário e parâmetros físicos e químicos, e o tratamento dos dados baseando-se numa estatística descritiva, bem como uma análise da matriz de correlação esperma. Esse mapa foi elaborado a partir da espacialização de todos os dados onde foram avaliadas as concentrações de bário. Em relação aos resultados de discussões, as rochas da região de estudos mostraram uma grande variação dos conteúdos de bário. Essa característica pode ser reflexo da complexidade litológica da região. Já em relação aos sedimentos estudados, das 25 amostras, 11 amostras excederam o valor de prevenção. Já em relação às amostras de solo, das 14, 9 foram identificadas com concentrações de bário acima do valor de prevenção. E dessas 9 amostras, 4 apresentaram valores acima do valor de investigação e 2 acima do valor residencial. E já para as análises de água, as de dado secundário, 2 apresentaram valores acima do padrão de potabilidade. Já em relação aos dados primários, nenhuma apontou valor anômalo para o bário e também não foram identificados riscos à saúde quanto à sua ingestão diária. Buscou-se então correlacionar a origem do bário com a litologia. Dessa maneira foi realizada uma correlação de esperma com outros elementos químicos presentes nas amostras. O bário apresentou uma correlação forte com o estronço e moderada com berílio, potássio, magnésio e fósforo, corroborando assim para uma possível origem natural. A ocorrência dessas concentrações acima dos valores de referência, elas podem representar uma situação de não conformidade legal, dependendo do uso e da ocupação do solo. E essas concentrações altas de bário, elas indicam serem derivadas do material geológico da região, sugerindo assim uma contaminação natural e não antropogênica. Essas são as nossas referências bibliográficas. Obrigada! Olá, meu nome é Larissa Gasparello Moraes, minha orientadora é a professora Karina Anes Keunek, e esse nosso trabalho tem como tema emissões de CO2 da frota pesqueira da Baía de Guanabara. As emissões de CO2 elas estão intimamente ligadas com as mudanças climáticas, justamente pela emissão dos chamados gases de efeito estufa. O CO2 é um dos mais conhecidos. E a pesca é um forte contribuinte para as emissões de CO2, consequentemente para as mudanças climáticas. E aí o foco do nosso trabalho, o porquê a Baía de Guanabara. É um importante polo de pesca com grande valor econômico e social. Sua importância não é somente para o estado do Rio, mas para todo o Brasil, principalmente pelo enorme contingente de pescadores e da enorme quantidade de pescado desembarcado em vários lugares. O objetivo do nosso trabalho foi estimar as emissões de carbono da frota artesanal e industrial da Bahia no período de 1950 a 2014. Todo o nosso trabalho foi baseado no protocolo desenvolvido pelos pesquisadores do Sea Around Us. O primeiro passo foi um levantamento de literatura para as frotas pesqueiras. A gente buscou informações como ano de construção e comprimento das embarcações. A gente dividiu esses dados de modo a classificá-los entre classes, como mostrado nessa tabela. Interpolamos esses dados e eles foram analisados numa planilha eletrônica no Excel. Bom, para conseguir as emissões de CO2, a gente fez uma estimativa baseada em algumas variáveis, que são a taxa específica de consumo de combustível, um coeficiente de combustível, um fator de emissão, o número de horas em que os motores funcionam por dia e o número de dias de pesca. Como esperado, o setor industrial emitiu muito mais CO2 que o artesanal, representando cerca de 70% do total de emissões. Considerando ambas as frotas, foram emitidas mais de 2 milhões de CO2 na atmosfera, 2 milhões de toneladas, nos 64 anos de estudo, isso dá cerca de 35 mil por ano. E foi gerado um gráfico desse total de emissões, como mostrado ao lado,
onde a curva laranja representa a frota industrial e a curva azul a frota artesanal. Então é bem nítido que a industrial realmente emitiu muito mais. Mas o porquê disso, né? Primeiro, pelo número de horas pescadas, estima-se que a frota industrial pesque cerca de 24 horas por dia contra 12 horas da artesanal. Ela opera com motores auxiliares, principalmente para refrigeração. Os motores da pesca artesanal geralmente são menores, mais antigos, se utiliza gasolina em oposição ao diesel, isso é menos eficiente, acaba emitindo menos CO2 como resultado. E a pesca de pequena escala tem sido historicamente pouco estudada. Ela é praticada por um enorme número de pescadores com variedades muito grandes e isso acaba se tornando realmente um desafio conseguir dados acerca delas. Bom, os resultados gerados foram extremamente importantes ao identificar as frotas pesqueiras da Bahia como fortes estressores ambientais, porém mais estudos na área são necessários a fim de se realmente entender como a pesca é um grande contribuinte para as mudanças climáticas. Essas são as minhas referências. Obrigada. Olá, boa tarde. Me chamo Natália Corrêa da Silva, sou orientada pelo professor Marcelo de Freitas Lima e irei falar sobre a clonagem de expressão heteróloga do gene humano da PDE4B em E. coli. Bom, existe uma superfamília de PDE composta por 11 membros, sendo a família da PDE4 a maior delas e a isoforma da PDE4B a mais amplamente estudada. O papel fisiológico da PDE4B é muito importante na sinalização intracelular por ser responsável pela hidrólise seletiva do AMP cíclico. Bom, o que acontece é que nós temos a adenilato ciclase, que quando ativada converte ATP em AMP cíclico, e a PDE, por sua vez, hidrolisa esse AMP cíclico em AMP. Quando a gente tem a inibição dessa enzima, a gente não tem a hidrólise de AMP cíclico em AMP, portanto, essa sinalização acontece normalmente. A PDE ela está amplamente distribuída em diversos tecidos, como cérebro, rim, fígado, pulmão. Por isso, ela é associada a diversas patologias, como depressão, distúrbio de aprendizagem, distúrbio metabólico, asma e muitas outras. Por isso, existe um grande interesse farmacológico na inibição dessa enzima. O objetivo do trabalho visava identificar a sequência do gene humano da PDE4B e solicitar a otimização de códigos para a bactéria E. coli, clonar o gene humano da PDE4B em vetor de expressão PET26B e induzir bactéria BL21D3 pelizaceus transformada com o vetor PET26B para a produção de proteína de interesse. Bom, esse esquema ele simplifica a metodologia utilizada no projeto, no qual nós utilizamos um vetor de expressão que foi o PET26B, junto com o gene de interesse, que é o gene da PDE humana, para transformar a bactéria. Fizemos a transformação. Em seguida, nós adicionamos o IPTG, que é o indutor, para promover a indução da expressão do meu gene de interesse. Para confirmar a expressão da proteína, foi realizada uma digestão com as enzimas de restrição NCO1 e SHO1, que deram origem a um inserto. Bom, para confirmar a digestão anterior, foi feita uma eletroforese em agarose, lembrando que isso seria uma segunda confirmação, pois a empresa já havia enviado sequenciamento. Quando a gente transformou a bactéria, 3 colônias foram geradas, que deram origem aos clones 1, 2 e 3, que estão indicados aqui. Aqui a gente tem a banda do marcador, banda do fragmento, que é o inserto, e a banda de digestão parcial. Como a gente pode ver, o fragmento tem 2.220 pares de base, e ele está um pouco acima, indicando que a clonagem foi concluída com sucesso. Bom, para confirmar se a indução foi feita de forma correta, foi feita uma eletroforese em SDS-PAGE. No primeiro poço nós temos o marcador, no segundo poço o extrato de bactéria puro sem a adição de indutor. Aqui, 2 horas após a indução a 28 graus, temos a presença de uma banda. E 2 horas após a indução a 37 graus, não temos essa banda. Ou seja, a temperatura de indução ótima é a 28 graus. Mais abaixo, temos bandas de forte intensidade e de intensidade parecida, que estão indicando a produção de proteínas endógenas da bactéria. E isso indica que a mesma quantidade de extrato foi adicionada em todos os poços. E para concluir, podemos dizer que a clonagem do gene humano da PDE4B foi realizada com sucesso e o sistema heterólogo demonstrou ser promissor. Futuramente, iremos realizar a purificação do extrato da bactéria e ensaios de inibição enzimática serão realizados. Aqui estão as referências e muito obrigada por me ouvir. Olá, tudo bem? Meu nome é Isadora. Juntamente com o Lucas e com o Edinaldo, nós fizemos um trabalho que tem como título Estimativa das emissões de gás de efeito de estufa nas atividades relacionadas à produção de energia hidrelétrica no estado do Rio de Janeiro. Bom, como vocês podem ver na tela, esse aqui é um gráfico de pizza da distribuição da matriz elétrica brasileira. A gente pode observar que a energia hidráulica é a principal fonte de energia de toda a matriz elétrica. Então, pensando nessa representatividade da energia hidráulica e também nos acordos assumidos pelo Brasil, no qual se comprometeu a reduzir as emissões de gás de efeito de estufa, o nosso trabalho teve como objetivo principal quantificar as emissões de gás de efeito de estufa produzidas nas hidrelétricas do estado do Rio de Janeiro.
Bom, para isso nós utilizamos como metodologia principal a análise do ciclo de vida, que nada mais é do que uma ferramenta no qual vai calcular os impactos ambientais causados em determinado produto, que vai desde a extração da matéria-prima desse produto, passando por todo o ciclo de vida desse produto até o descarte ou a reciclagem desse produto. Então, nós aplicamos a ACV para uma hidrelétrica e fizemos a quantificação da geração de energia, da matéria-prima e do fluxo d'água, passando por todo o ciclo de vida de uma hidrelétrica, no qual ela vai emitir gás de efeito estufa. Então, para fazer o cálculo desses gases, nós utilizamos o software CIMAPRO e fizemos uma estimativa de 100 anos, que no caso é uma estimativa de vida de uma hidrelétrica. Então, nós escolhemos 4 hidrelétricas principais, foram Funil, Fonte Nova, Nilo Peçanha e Simplício, porque juntas elas são 95% de toda a energia hidráulica no estado do Rio de Janeiro. Bom, então, feita a escolha dessas hidrelétricas, nós fizemos um inventário dos materiais de construção dos principais componentes de uma hidrelétrica, no caso da barragem, vertedores, comportas, enfim. Então, nós pegamos os dados dessas matérias-primas e inserimos no software CIMAPRO, e que ele respondeu com uma rede ACV, no caso, é a rede ACV de Nilo Peçanha, essa de Simplício, essa de Fonte Nova e essa de Funil. Então, feita a análise dos resultados, nós podemos observar que o aço ele foi o material que mais contribuiu para as emissões de CO2, seguido do concreto e de outros materiais, como areia, ferro, água, enfim. Observamos também que Funil ela foi a hidrelétrica que mais contribuiu para as emissões de CO2, com mais de 95%, quando comparada com a soma das outras 3 hidrelétricas. Funil teve 553 megatoneladas de CO2 equivalente emitidos. Bom, então, para concluir, nós podemos observar que Funil ela foi a hidrelétrica que mais contribuiu para as emissões de gás de efeito estufa. Isso pode ser relacionado ao fato de que o aço ele foi o principal material de Funil e ele também foi o material que mais contribuiu para as emissões de CO2 fóssil quando comparado com os outros materiais. Dessa forma, esse trabalho proporciona maior conhecimento acerca das emissões de gás de efeito estufa das hidrelétricas do Rio de Janeiro e, dessa forma, nós podemos auxiliar na tomada de decisão no tocante à instalação e produção de uma hidrelétrica. Observamos também que a CV ele foi o método mais adequado para a comparação de emissões de gás de efeito estufa de instalação de geração de energia. Bom, essas foram as referências dadas nesse trabalho. E é isso, muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Nádia Miguel dos Santos Orlandini e hoje eu vou apresentar um trabalho sobre justiça ambiental versus desenvolvimento, percepção ambiental dos moradores de Três Rios, Rio de Janeiro. Os espaços urbanos podem ser compreendidos como a projeção de relações socioeconômicas. Entende-se que o direcionamento de danos ambientais advindos de atividades produtivas tem uma preferência a certos grupos sociais historicamente marginalizados. Assim, o objetivo do trabalho foi analisar a percepção ambiental dos moradores do bairro Habitat no município de Três Rios, Rio de Janeiro, enquanto atores sociais atingidos por impactos socioambientais provenientes dos setores público e privado, além de avaliar a distribuição dos danos socioambientais em Três Rios a partir da ótica da justiça ambiental e da educação ambiental crítica, e analisar a relação entre o processo de industrialização do bairro Habitat no município de Três Rios, Rio de Janeiro, e as questões socioambientais geradas no processo. O município de Três Rios, localizado na região centro-sul do estado do Rio de Janeiro, passa por um processo intenso de industrialização impulsionado pelo poder público local através da Lei Estadual nº 4.533 de 2005 e da Lei Municipal nº 3.346 de 2009. Além das isenções fiscais propostas, as estratégias utilizadas para atrair os empreendimentos foram corroboradas pela localização estratégica que a cidade possui frente a diversas capitais do país e pela disponibilidade de mão de obra presente. O Habitat, objeto de estudo da pesquisa, é um bairro caracterizado por habitações sociais construídas e disponibilizadas pelo poder público e pelo número relevante de empreendimentos instalados no seu território. A coleta de dados foi feita através de uma entrevista semi-estruturada com moradores residentes do bairro, utilizando o Snowball Sampling como técnica de amostragem. Para auxiliar a responder às questões propostas no projeto, foi solicitado acesso às licenças ambientais estimadas no município ao órgão ambiental responsável. Foram entrevistados 4 indivíduos que residem no bairro há mais de 10 anos e assim conseguiram acompanhar o processo de implementação do distrito industrial. Averigou-se que a chegada dos empreendimentos foi percebida de maneira positiva pelos entrevistados, por trazer consigo mudanças na infraestrutura urbana e oportunidade de emprego à população. Contudo, foi relatado que há uma marginalização dos moradores por parte das empresas, que costumam não empregar os moradores do bairro. O bairro sofre um estigma de local violento, característica rejeitada pelos moradores. Os moradores recebem expressões socioambientais dos empreendimentos, mas não são contemplados com os benefícios socioeconômicos da industrialização. Com exceção do transporte público, são percebidas diversas carências no acesso aos serviços públicos, o que reforça a dicotomia centro-periferia. Apesar dos relatos anteriores, os voluntários consideram que o bairro é amparado pelo poder público. No que se refere à melhoria, as demandadas pelos moradores, é possível destacar com maior demanda a construção de uma escola de ensino fundamental no bairro.
E foi concluído que é preciso que haja uma implementação de programas de educação ambiental crítica nas comunidades que estão nas áreas de influência do empreendimento, como parte obrigatória do processo de licenciamento ambiental, além do fortalecimento dos processos de gestão participativa e dos espaços públicos democráticos também devem ser considerados, de modo a minimizar os danos socioambientais gerados no processo. A questões de referências, agradeço a CNPq pela concessão da bolsa que me possibilitou realizar a pesquisa. Obrigada a todos que estão assistindo. Uma boa tarde. Queria começar a apresentação desse trabalho, felicitando todos os organizadores, todas as pessoas envolvidas que estão fazendo o possível para a ocorrência desse evento. Meu nome é Vitória Regina Rodrigues da Silva e o tema da minha pesquisa é nitrato dissolvido em águas superficiais da cidade de Três Rios. Apesar de sabermos a importância do elemento nitrogênio para a existência de vida na Terra, quando intervimos no seu ciclo através do despejo inadequado do esgoto não tratado nos corpos hídricos, acaba-se ocorrendo a degradação deste recurso. Com isso, torna-se necessária uma verificação e compreensão de maneira periódica dos níveis quantitativos dos elementos presentes nas águas. O objetivo do meu trabalho consistirá em analisar de maneira temporal e espacial as concentrações de nitrato e realizar uma avaliação das condições físico-químicas do Rio Paraíba do Sul e de seus afluentes, no trecho Três Rios, localizado no estado do Rio de Janeiro. A metodologia utilizada para a confecção deste trabalho baseou-se nas coletas de água superficial em 8 pontos da cidade, sendo 3 no Rio Paraíba do Sul e 5 em córregos do município. Todas essas análises foram realizadas em período chuvoso. De maneira in situ, foram avaliados parâmetros físico-químicos como pH e oxigênio dissolvido. Já análises de nitrato foram processadas por cromatografia iônica. Os valores de nitrato encontrados nas amostras variaram entre 0,11 mg por litro e 1,1 mg por litro. Já o de pH variou entre 5 e 7,5. Todavia, o ponto 3, o ponto 5 e o ponto 7 ficaram abaixo do valor permitido pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. Já os valores de oxigênio dissolvido estavam variando entre 2,7 mg por litro e 6,8 mg por litro, sendo o ponto 9 o de menor valor, que ficou entre 2,7 mg por litro e acabou ficando em desacordo com o estabelecido pelo CONAMA 357 de 2005. Todos esses valores foram comparados com a análise obtida por David Neves entre os anos de 2015 e 2016. Acabamos concluindo que, apesar do município passar por um aumento populacional, não há uma diferença ampla e visível dos dados realizados entre esses anos, de 2015 e 2016, com os dados atuais, sendo notável que, apesar de uma grande parte do esgoto doméstico não ser tratado no município, os corpos hídricos da cidade de Três Rios possuem um alto teor de depuração. Essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei para essa apresentação. Eu gostaria de estar agradecendo a minha orientadora, a banca avaliadora e a plataforma Google Academic. Obrigada. Oi, gente. Me chamo Michele Pereira Cordeiro, sou docente do curso de Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E o meu projeto é sobre variabilidade de carbono do solo em floresta. Bom, com a intensificação da urbanização, ocorreu também a intensificação das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera. E isso contribuiu com a mudança na média de temperatura e estima-se que esse aumento seja médio de até 6 graus Celsius até o final do século. Então, isso parece essencial de poder compreender o processo de respiração do solo e as mudanças e como está associado às mudanças climáticas e ações antrópicas. Dessa forma, o projeto tem como objetivo quantificar a variabilidade de carbono dos solos da floresta, do Instituto de Floresta, localizado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica. A pesquisa foi realizada a partir da parametrização da soda lime em blocos de tratamento distintos, nas medições do período de verão, novembro de 2020, e inverno de 2021. No projeto é utilizado 4 parcelas de solo com 4 repetições. Para realizar as medições, foram fixados canos PVC a 15 cm do solo, sendo esses com ou sem deposição na serrapilheira. E para evitar a deposição na serrapilheira, os canos foram cobertos por uma tela de 2 mm. Para realizar a quantificação da respiração do solo, com a soda lime, o hidróxido de cálcio reage com o dióxido de carbono para assim produzir o carbonato de cálcio e a água, com a absorção do carbono.
A partir da diferença da pesagem dos grãos secos da soda lime na estufa, né, que fica num período de 14 horas a 105 graus Celsius na estufa, é possível a partir daí quantificar o carbono. Bom, os resultados obtidos a partir das seguintes parcelas. As parcelas com CFLE em dezembro de 2020 teve variações de 2,42 a 4,49 gramas de carbono por metro quadrado no dia. Já em julho de 2021, variações entre 1,61 a 3,80 gramas de carbono por metro quadrado no dia. Já a parcela cinza-rapeleira, né, em dezembro de 2020, teve variações de 5 a 5,35 gramas de carbono por metro quadrado no dia. E em julho de 2021, variações entre 2,65 até 4,3 gramas de carbono ao metro quadrado no dia. Bom, a partir do trabalho é possível perceber uma maior taxa de respiração do solo no período do verão, em decorrência da maior temperatura do ar e do solo nesse período do ano. E também, né, segundo a revista Brasileira de Ciência do Solo, as parcelas sem serrapilheira apresentam números superiores às parcelas com serrapilheira. E isso que pode ser comprovado aqui no projeto, né, pelos dados produzidos pelo projeto. E é isso, muito obrigada. Olá, meu nome é Viviane dos Santos, eu sou discente do curso de Agronomia. O título do meu projeto é Diversidade Morfológica e Funcional dos Sítios secretores em Histologia Aurífera. Eu realizo minha pesquisa no Laboratório de Anatomia Vegetal, no Departamento de Botânica, e eu sou orientada pela professora Denise Montebras e pelo professor Luiz Ricardo Santos Tozin. A família Cantácea é mundialmente conhecida pela beleza das suas flores, e com isso ela é muito utilizada na ornamentação. O gênero Stologine está incluso na subfamília Nelsonioide, que é a subfamília mais basal dentro de Acanthaceae. As espécies de Acanthaceae apresentam uma variedade de tricomas em suas estruturas, e para a taxonomia, o uso de tricomas tem sido cada vez mais utilizado, visto que esses são caracteres que se mantêm, mesmo na época fora de floração. Os tricomas auxiliam na atração de polinizadores, a diminuição da perda d'água e na defesa contra a herbivoria, tanto física quanto química. A secreção de metabólitos está relacionada com a defesa química vegetal. Essa secreção pode apresentar diferentes características químicas. O objetivo do meu trabalho foi descrever a morfologia e histoquímica dos tricomas presentes no eixo vegetativo aéreo de Histologia Aurífera. Para isso, o material foi coletado no Parque do Curió, localizado em Paracambi, no Rio de Janeiro. As amostras de caule e pecílio limo foram utilizadas. Para a morfologia, essas amostras foram fixadas em formadeiro de 50%, e para a histoquímica, as amostras foram utilizadas frescas. Foram identificados 7 tipos de tricomas, sendo 3 morfotipos tectores e 4 morfotipos glandulares, e a distribuição desses morfotipos se dá na tabela. Essa primeira imagem mostra os tricomas tectores em Histologia Aurífera, a imagem A e B, morfotipo 1, a imagem C, morfotipo 2 e a imagem D, morfotipo 3. Essa imagem mostra os tricomas glandulares de Histologia Aurífera, a letra A e B, morfotipo 4, a letra C, morfotipo 5 e a letra D, morfotipo 6. O morfotipo 7, glandular, só foi identificado na vista frontal do limbo foliar. Ele está apontado pela seta, que é a imagem B. A tabela de histoquímica mostra a presença de diferentes compostos na secreção dos diferentes morfotipos. Essa é uma imagem da histoquímica dos tricomas glandulares e tectores em Histologia Aurífera. Nesse estudo, ocorreu a presença de secreção em tricomas glandulares e tectores, e pela primeira vez houve o registro de secreção em tricomas tectores em Histologia Aurífera. E visto que a secreção em tricomas tectores não é comum, esse fato precisa ser mais estudado. Os dados fornecidos nesse trabalho auxiliam o entendimento do papel ecológico dessas estruturas e também contribuem para a identificação do grupo a nível de espécie, de família e do gênero. Obrigada e bom evento. Bom dia a todos. O meu trabalho é sobre o diagnóstico ambiental do baixo curso do Córrego dos Pilões, Três Rios, Rio de Janeiro. O Córrego dos Pilões está localizado dentro da APA do Vale do Morro da Torre, representada em amarelo, e a bacia hidrográfica dos Pilões, representada em vermelho. O objetivo do nosso diagnóstico foi levantar a condição desse canal, desse canal principal do Córrego dos Pilões, pretendendo propor objetivos de conservação e recuperação do mesmo. Nós usamos para fazer nosso trabalho uma adaptação
do Protocolo de Avaliação Visual de Leitos Fluviais versão 2, utilizada pelo Departamento de Agricultura americana e publicada no The Nature Conservancy. E então, nesse protocolo, nós pudemos avaliar alguns pontos, como condição do canal, aparência da água, condição da vegetação ripária, entre outros. De acordo com nossos resultados, a condição do baixo córrego dos Pilões é alarmante. Nós selecionamos 8 pontos amostrais e demos a ele nota de 0 a 10, onde 0 era a nota mais baixa e 10 sendo a nota mais alta. Chegamos em conclusões como encoraçamento das corredeiras recebendo sempre nota 0, presença de esgoto recebendo onde os pontos 1 são onde tem esgoto a céu aberto, então praticamente todos os pontos receberam nota 1, enriquecimento de nutrientes também com resultados alarmantes, a aparência da água também sendo uma aparência escura, cobertura do dossel sempre recebendo nota 0 ou de 0 a 2, e apresentando, portanto, resultados alarmantes. Concluímos que a situação do córrego é alarmante, é bem preocupante a situação em que a população local se encontra, podendo estar se contaminando através de patógenos, desenvolvendo problemas sérios de saúde. Então, urge que medidas sejam tomadas para a recuperação desse canal, visando o bem-estar social daquela população que vive em torno desse local, podendo recuperar as margens desses córregos, realizar um tratamento de esgoto, e visando sempre a melhoria da qualidade de vida da população e, consequentemente, o aumento da qualidade e quantidade de água na bacia hidrográfica. Temos aqui algumas das referências utilizadas para realizar o trabalho. Convido a todos para lerem o meu trabalho e se informarem melhor sobre tudo que nós fizemos. Obrigado. Olá, o meu nome é Tainá e, sob a orientação da professora Micaele, realizamos o trabalho intitulado de Resgate Histórico de Angiospermas coletados por Saint-Hilaire no entorno do Rio Paraíba do Sul Fluminense. Entre séculos XVIII e XIX, a biodiversidade brasileira atraiu o interesse de diversos naturalistas europeus por ser considerada uma terra com muitas riquezas, mas pouco estudada. Um desses naturalistas foi o francês Saint-Hilaire. Ele chegou ao Brasil em 1816, percorreu 7 estados brasileiros, além da região de Misiones, na Argentina, e a parte leste do Paraguai, que resultou em cerca de 7.000 espécies vegetais coletadas. Saint-Hilaire retornou à França em 1822 e publicou algumas obras decorrentes de suas expedições, dentre elas a Flora Brasilia Meridionalis, que, dividida em 3 volumes, englobavam as espécies de sua autoria. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar a busca dessas espécies descritas nos materiais botânicos de Saint-Hilaire para o Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro, e assim viabilizar dados de distribuição das espécies, fornecer dados para a recuperação vegetacional e ampliar o domínio sobre a diversidade brasileira. Então, nossa área de estudo foi a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Ela encontra-se inserida entre as grandes capitais do Brasil, que é Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo o estado fluminense que apresenta maior extensão, com 57 municípios banhados pelo curso hídrico. Então, como metodologia, realizamos o trabalho através do levantamento da flora do estado nos herbários virtuais de Saint-Hilaire. Posteriormente, foi realizada a atualização dos nomes das espécies conforme a PG4, e a avaliação quanto ao grau de ameaça foi realizada no CNC Flora, no Catálogo da Flora do Estado do Rio de Janeiro, na anexo da Instrução Normativa 6 de 2008, na Lista Oficial de Espécies da Flora Ameaçada de Extinção. Os pontos de ocorrência foram obtidos através dos herbários virtuais do Espécie Link do Jabote. Estes foram organizados em planilhas Excel e plotados em mapas através do software ArcGIS. Então, foram encontradas 75 espécies pertencentes a 67 gêneros e 39 famílias botânicas. 28% dessas espécies são endêmicas do Brasil e 23% endêmicas da Mata Atlântica. Já entre as espécies oficialmente ameaçadas de extinção, foram encontradas a Solano armigi, classificada como em perigo, e a Carapis pecaconha, classificada como vulnerável. Já as ameaçadas tanto em território nacional quanto no estado do Rio de Janeiro, foi encontrada a Boccagia viridis, classificada quanto ao CNC Flora como quase ameaçada, e ao Catálogo da Flora do estado do Rio de Janeiro como criticamente em perigo. Verificou-se então que 10 espécies não apresentam registro de ocorrência para a bacia do Rio Paraíba do Sul, e os demais pontos obtidos resultaram na distribuição das espécies pela área de estudo
aqui representados pelos pontos pretos, onde também foram evidenciadas as unidades de conservação federais e estaduais de proteção integral e de uso sustentável. Conclui-se, portanto, que a diversidade vegetal encontrada na área ainda é significativa, apesar de todos os impactos ocorridos na mesma. No entanto, são necessárias buscas até o local para verificar a existência dessas espécies e, assim, propor medidas de conservação para os indivíduos ainda existentes. Também é fundamental o desenvolvimento de mais estudos voltados a levantamentos históricos dentro do país, a fim de enriquecer os acervos das espécies e contribuir para as zonas de acentuada devastação. Essas são algumas referências bibliográficas utilizadas, e obrigada. Olá, meu nome é Alessandra Cordeiro dos Santos, sou graduanda em Gestão Ambiental do Instituto 3 Rios pela UFRJ. Eu vou apresentar o trabalho sobre registro de ocorrência de formigas poneromorfas no estado do Rio de Janeiro. O trabalho foi desenvolvido junto ao professor Dr. Fábio Souto de Almeida, do Departamento de Ciências do Meio Ambiente do Instituto 3 Rios, também pela UFRJ. Com isso, informações detalhadas sobre a distribuição geográfica e ecológica das espécies de formigas são escassas, assim como pouco se conhece sobre as ameaças mesmas, pondo em risco as relevantes funções desempenhadas por essa parcela da mimicofauna. Como tais informações são importantes para o planejamento da conservação da biodiversidade de formigas, o presente estudo teve como objetivo avaliar a distribuição geográfica de espécies de formigas dos gêneros Ectacma, Odontomars, Pachyscondila, Pseudoponera, Neoponera e Rhizopona no estado do Rio de Janeiro, avaliando ainda as ameaças devidas às atividades antrópicas. O presente trabalho foi baseado em dados secundários via revisão bibliográfica e por websites com informações sobre a ocorrência de espécies no Brasil, como o Portal da Biodiversidade do Instituto Chico Mendes. Foram coletadas as seguintes informações: posição geográfica dos registros das espécies, número de registros, dados sobre a abundância de indivíduos, presença em taxa de conservação, características dos habitats onde os registros foram realizados e ameaças das espécies. A distribuição geográfica dos gêneros e das espécies foram analisadas através dos municípios de ocorrência. Foram obtidas um total de 32 espécies de formigas. Aqui está a lista com os gêneros e espécies. Aqui foram os municípios de ocorrência. A região metropolitana foi a que apresentou o maior número de registros de espécies, com 29, seguido do Centro-Sul Fluminense, com 19, Médio Paraíba, com 10, Costa Verde, com 2. Vale ressaltar que a região noroeste fluminense, região serrana e região das Baixadas Litorâneas não tiveram nenhum número de registro de espécies. Os remanescentes florestais foram que apresentaram o maior número de espécies, com 27, seguido de arborização urbana, com 13, zona rural e agroecossistemas, 11, eucaliptal, 11, área de restinga, 10, reflorestamento ecológico, 3, áreas degradadas, 2, e campos de altitude, nenhum registro. No total, 11 espécies foram registradas em reservas biológicas. Também foi constatado que formigas foram coletadas em áreas de proteção ambiental. Foi possível concluir que espécies de gêneros estudadas estão adaptadas para habitar ambientes antropizados, mas ecossistemas nativos abrigam a maior parcela das espécies, sendo essenciais para a conservação das formigas poneromorfas. A redução dos habitats naturais e sua simplificação foram apontadas como as principais ameaças de espécies estudadas. Aqui estão as referências que foram utilizadas no trabalho. E eu gostaria de agradecer ao CNPq e ao UFRJ pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica para a realização dessa pesquisa e ao professor Fábio Souto por todo o apoio. Olá, meu nome é Crisilane e hoje vou apresentar o trabalho que tem como título Frequência de briófitas como bioindicadores de poluição atmosférica no município de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, Brasil, desenvolvido juntamente com a docente Micaele Milbert. O crescimento econômico acelerado, somado à expansão urbana, traz consigo a necessidade de diversas discussões sobre as consequências de atividades antrópicas ao meio ambiente e formas de minimizá-lo. O mecanismo utilizado a fim de promover o monitoramento ambiental e garantir a qualidade das áreas se dá através do biomonitoramento. As briófitas, também conhecidas como musgos, são vegetais de pequeno porte, vasculares e importantes bioindicadores, pois possuem sensibilidade a poluentes devido às suas características fisiológicas. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a frequência de briófitas em áreas diferentes no município de Paraíba do Sul, a fim de determinar as áreas mais afetadas e as menos afetadas pela ação antrópica. A realização do presente estudo ocorreu no município de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, e posteriormente foram selecionados 4 sub-áreas para avaliar a frequência de briófitas em árvores. Foram elas a Praça Garcia, Praça Marquês São João Marcos, o Parque Salutares e a Beira Rio. Para a realização do estudo, foram selecionados aleatoriamente 25 árvores com um CAP acima de 80 centímetros para a captura de imagem, observação e coleta de amostras, utilizando um quadrante 20 por 20 na altura de 1,40 m acima do solo, no período de seca e de chuvas. Foram utilizados também
o estilete para a remoção de amostras de briófitas e envelopes para acondicionados. Observou-se também o tipo de casca do tronco de árvore, o tamanho da copa e o tráfego de carros durante 1 hora no horário de pico das ruas ao redor. A Praça Marquês de São João Marcos, o local considerado mais impactado pela ação antrópica teoricamente, apresentou cerca de 34,3% de cobertura de briófitos durante o período de seca e 37,1% em época chuvosa. A circulação no local foi de 661 veículos por hora em horário de pico. Já a Praça Garcia apresentou 28,5% de frequência de briófitos no período de seca e 20,01% em período de chuva, com 989 veículos transitando por hora. A Beira-Rio, local selecionado como local teoricamente menos poluído, apontou frequência próxima às áreas mais afetadas, sendo 34,3% durante o período de seca e 32,1% durante o período de chuva. Isso ocorreu possivelmente pela sua proximidade de uma avenida com circulação de 414 veículos por hora e maior incidência solar. O Parque Salutares foi o local que apresentou maior porcentagem de briófitas, sendo 60,4% no período de inverno e 59 no verão, apontando sua provável maior preservação e cobertura vegetal quando comparado aos outros lugares avaliados neste trabalho. O Parque Salutares não possui grande movimentação de veículos, pois tem apenas uma via de entrada, com passagem de aproximadamente 6 carros no horário mais movimentado. Dentre as árvores analisadas, 97% apresentaram casca rugosa, e quanto à relação de porcentagem de briófitas e a área total da copa, não houve diferença significativa. Pode-se concluir que áreas com menor circulação de veículos apresentam maior frequência de briófitas. Sugere-se ainda, para complementação deste estudo, a identificação das espécies coletadas nas áreas, a fim de correlacionar as espécies com o tipo de ambiente em que vivem e obter informações dos indicadores de um ambiente poluído ou preservado. Obrigada. Olá, meu nome é Tainá Neves, sou integrante do projeto de extensão Meninas do Rádio, uma periferia também faz ciência do Departamento de Física da UFRJ. E hoje viemos trazer um relato de como as mídias digitais foram importantes para a divulgação científica e inclusão de gênero durante a pandemia de Covid-19. Para contextualizar, o Meninas do Rádio é um projeto que visa a equidade de gênero no meio acadêmico, principalmente nas ciências exatas. Nosso trabalho se dá de maneira interseccional, ou seja, acreditamos que não seja possível tratarmos de gênero sem tratar de classe, raça e anticapacitismo. Mas a questão é, por que nós precisamos de um projeto que busca a equidade de gênero nas ciências exatas? Eu vou dar um exemplo. Entre os pesquisadores que conseguem ascender na carreira e obter uma bolsa de produtividade no CNPq no Brasil, uma pequena porcentagem é composta por mulheres. Se a gente faz um recorte para mulheres negras, esse número ainda é menor. Já as mulheres trans não são sequer citadas nisso tudo. E por essa falta de representatividade, com o intuito de incentivar meninas a ingressarem na carreira acadêmica e até mesmo permanecerem nela, é que o projeto foi criado em 2018. Durante um bom tempo, o projeto funcionou de maneira presencial. E com o advento da pandemia de Covid-19 e a necessidade de distanciamento social, tivemos que migrar das atividades presenciais para as atividades remotas, utilizando ferramentas como YouTube, Instagram e Facebook para a produção de lives, minicursos e oficinas. A maioria ministrada por mulheres sobre diversos temas, mas com foco em ciências exatas. E com o nosso trabalho, tivemos uma grande audiência do público feminino, majoritariamente periférico e universitário. Tivemos também uma resposta muito boa desse público, no qual essas mulheres passaram a se reconhecer nesse meio e passaram a se sentir acolhidas. Pessoas que antes pensavam em desistir da graduação por não conseguirem levar devido ao machismo, entre outras questões, passaram a se espelhar nas palestrantes, que são mulheres que já conseguiram ascender na carreira de certa forma. E com essa referência passaram a querer de novo seguir esse caminho. Para além do impacto também na inclusão de gênero, nós também obtivemos um alcance muito maior. Aqui, por exemplo, tem um extrato de uma das nossas palestras, mostrando a grande quantidade de estados que alcançamos, além do próprio estado do Rio de Janeiro. Com isso, conseguimos fazer com que mais meninas sejam incentivadas a entrar e permanecer na área de ciências exatas.
nossos agradecimentos e obrigada por assistir.
Thank you.